Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado A Realização da Unidade. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: o erro não está no externo. O poder não está no externo. Todo o poder está na voz mansa e delicada. Mestre, neste trecho, Joel comenta que o poder não está no externo. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente condicionada? Ô Gilson, a ideia presente em você, a conclusão presente, o conceito, a crença, a opinião, esse ou aquele modelo de pensamento sobre este ou aquele dado assunto. Essa é a presença do condicionamento. Esse movimento de condicionamento é o que nós chamamos de mente. Portanto, o que é a mente condicionada? É esse modelo de existir como alguém que avalia, compara, julga, aceita, rejeita, tem conclusões, opiniões, crenças. Nós fomos educados para um modelo de existir como alguém assim, nesta consciência pessoal, nesta mente egóica, nesta mente condicionada. Investigar a natureza do eu, a verdade sobre a pessoa, a existência desse alguém, esse sentimento, pensamento deste que eu acredito ser, é investigar a verdade sobre a mente condicionada. A direta compreensão requer esse estudar a nós mesmos, para o fim desta interna condição psicológica de existência egóica, de existência pessoal. É o que estamos aqui olhando com você. Em todos esses vídeos, também nos encontros online, também nos encontros presenciais. A realidade sobre você é a verdade sobre a vida. Nós temos dois aspectos aqui. O primeiro é a verdade sobre quem eu sou. O segundo é a verdade da realidade sobre este mim, sobre este que eu sou. Nós temos que ter na vida esta real compreensão. A compreensão desta verdade que eu sou, que é basicamente formado de ideias, de crenças, de conclusões sobre quem eu sou, e a direta compreensão da realidade deste ser, que aqui está presente, sendo a verdade sobre cada um de nós. Assim, nós temos que investigar a verdade sobre esse mim e assumir a realidade deste ser. Quando isso é assumido, a vida não é mais a vida que nós conhecemos, onde estamos vivendo dentro das diretrizes do pensamento, nesta mente condicionada, nesta mente egóica. Quando alguém fala mal de você, isso lhe irrita,
Quando alguém rejeita suas opiniões, isso lhe aborrece. Quando alguém contraria um desejo seu, isso lhe deixa com raiva. Quando alguma coisa que você não espera, não deseja, não quer que aconteça a você, surge na tela da sua mente como um pensamento, isso lhe assusta, lhe atemoriza, lhe causa medo. Observe que é assim que nós funcionamos, é assim que estamos funcionando. Em razão de que estamos vivendo a vida nesta verdade daquilo que eu sou, porque acredito ser, tenho a convicção de que sou isso, de que isso é a verdade sobre mim. Essas são as conclusões que eu tenho, essas autoavaliações que faço. Isso envolve a presença de um quadro mental, de um desenho construído pelo pensamento sobre mim. A autoimagem é a imagem que o pensamento estabeleceu aqui, sobre a pessoa que eu sou. Quando olhamos de perto, investigamos, nos aproximamos para a plena ciência de todo esse processo, isso é desfeito. Em razão da presença desse autoconhecimento, em razão da presença desta autoobservação. Isso descarta a continuidade dessa identidade, a permanência dessa identidade. Essa identidade que é o eu, ela tem sua permanência em uma qualidade de tempo sustentada pelo pensamento. Você tem uma certeza absoluta da pessoa que você é, em razão do nome que você tem e da história que você consegue se lembrar sobre si mesmo. Mas observe de perto isso e você irá ver que está apenas lidando com uma abstração. A imagem que o pensamento construiu sobre você com um nome que lhe foi dado. Qual é a verdade sobre você? Tomando ciência daquilo que você vê em si mesmo como sendo verdadeiro, você pode ir além desta condição, uma vez que essa condição é a condição de uma estrutura psicológica estabelecida em você no pensamento, pelo pensamento. A realidade deste ser não é um pensamento. Aquilo que aqui está presente, sendo a própria realidade da vida, a realidade sobre Deus é a natureza deste ser. Mas nos deram essa forma de sentir e pensar e também atuar sobre a vida. E nós confiamos nisso, acreditamos nisso. O elemento da confiança é o próprio pensamento. O elemento responsável pela crença é o próprio pensamento. É assim que estamos vivendo. Esse é o nosso condicionamento mental. Esta é a presença da mente condicionada. A grande revelação consiste nesta grande descoberta de que não existe este eu, este mim, esta pessoa. Ela é a própria presença desta consciência egóica, desta mente condicionada. É uma qualidade de
vida, nesta particular vida da pessoa que está dormindo, inconsciente. Observe a base do que estamos colocando aqui. Qual é a base? A base é uma condição psicológica em nós, inconsciente. Você não tem consciência dos pensamentos, também dos sentimentos, das emoções. Essa qualidade de sentir e pensar não é a presença de uma real consciência sobre isso. É uma forma programada de resposta, mecânica, automática, repetitiva, continuada e, portanto, inconsciente. Quando alguém lhe aborrece, você não sabe por que está nesse estado. O pensamento em você justifica o estado, dizendo que alguém criou isso, produziu isso em você. Mas qual é a verdade sobre isso? De fato, ele feriu essa autoimagem que você traz de si mesmo. Esse ferimento e essa resposta é inconsciente, é mecânica. Quando trazemos consciência para esse instante, liberamos de nós esta autoimagem para ficar triste, enraivecida, preocupada, para sofrer. A presença da depressão, da angústia, destes diversos estados de sofrimento psicológicos em nós, é a clássica representação desta inconsciência em que estamos vivendo. Quando assumimos a realidade daquilo que somos, há algo presente além desta condição, além desta inconsciência. É a realidade fora da mente, fora desta mente condicionada, fora desta mente egóica. É nisso que aqui estamos investindo, trabalhando, para esta compreensão, para esta visão, para esta libertação nesta vida, se faz necessário a compreensão de nós mesmos, para um real contato com aquilo que é eterno, fora do conhecido, fora do tempo, fora da mente. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: existe a possibilidade de despertar sem praticar a meditação tradicional, somente com as informações deste canal? Ô Gilson, esse despertar não nasce de informações. Assim como esse florescer desse natural estado de ser não nasce de práticas de meditação. Aquele que pratica a meditação é o elemento que está preso a um modelo, a um programa, a uma forma de técnica, ou sistema ou prática, o que é, na verdade, ainda um condicionamento. A prática da meditação é um programa, é uma técnica, é um condicionamento. O trabalho real em direção a esse florescer, a esse natural estado de ser, requer a presença de um olhar direto para as nossas reações, de um perceber direto para as nossas reações. É isso que lhe dá a clareza deste princípio de dualidade.
onde aquele que reage e essa reação estão dentro de uma base de dualidade. E a liberação é o fim da dualidade. Se você tem um pensamento e se confunde com ele, se identifica com ele, se você gosta ou não gosta, se você aceita ou rejeita, o elemento presente nisso, neste aceitar ou rejeitar, gostar ou não gostar, esse elemento é o elemento que se separa do próprio pensamento. Assim, estamos dentro da dualidade. É assim que estamos vivendo. A presença desse constatar, deste observar, desse olhar para esta condição é a real vivência da compreensão da meditação. Veja, não é a prática da meditação, é a meditação de uma forma real. A meditação de uma forma real é a meditação na prática, aqui e agora, no viver, a cada momento, a cada instante. A ciência de suas reações é algo possível quando você se torna ciente do próprio movimento do pensamento, o que requer que a mente silencie, que um espaço novo surja para esse constatar. Não é algo mecânico. Não se trata de uma técnica. Não se trata de uma prática. Se trata de uma ciência para esse instante. Se trata de uma observação para as nossas reações, para aquilo que aqui está presente, sem interferir com essas reações. Quando é que interferimos? Quando damos identidade a essas reações. Quando colocamos este pensador, esse experimentador, quando colocamos esse que observa e tira ideias, conclusões, avaliações sobre isso. Ao ter ideias, ao retirar conclusões, ao fazer avaliações, o sentido de uma identidade vive sendo constantemente reforçada. É assim que temos vivido. É assim que estamos vivendo. Portanto, não se trata de adquirir conhecimentos. Aqui se trata de um trabalho direto nesta direção. Um trabalho possível quando temos o elemento fundamental norteando todo esse trabalho, que é a própria presença divina, que é a presença da graça. O Gilson, essa é uma outra confusão para muitos de nós. A ideia de que alguém irá alcançar isso, realizar isso. Não se trata de algo para ser alcançado ou realizado no tempo. Se trata de uma realidade a ser percebida aqui e agora, neste instante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe alguém para realizar isso. É uma ação da própria graça divina. O próprio trabalho de Deus. O próprio trabalho da verdade. Aqui, a sua disposição é de envolvimento com o trabalho. Mas todo esse trabalho é a realização desta graça. Inclusive esta prontidão para o envolvimento. Você só está aqui agora investigando isso, olhando para isso, em razão deste toque. Apenas Deus se aproxima de Deus. Apenas a verdade se revela a verdade.
Não existe esse eu, esse ego, essa pessoa para realizar isso. Portanto, estamos convidando você a ter uma aproximação desse trabalho. É o que temos em encontros online, temos encontros presenciais, uma aproximação. E o trabalho é da graça. E o trabalho é de Deus. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, como cessar a repetição de padrões herdada dos pais? Repare que é uma boa pergunta. Como cessar esses velhos padrões? Esses velhos padrões dos nossos ancestrais, dos nossos ascendentes, são os padrões da humanidade, da história humana. Nós estamos dando continuidade a esse formato, a esta maneira, a esse modelo, a esse velho padrão de continuidade de reações. Estamos fazendo isso em razão da desatenção. Nós não temos atenção sobre todo esse processo de continuidade, de repetição, de mecanicidade. O elemento principal em tudo isso é a presença da inconsciência. É interessante o fato de usarmos a expressão consciente e inconsciente. Nós falamos de uma mente consciente e de uma mente inconsciente. E usamos essas expressões como se, de fato, nós estivéssemos conscientes na mente, como se esta mente em nós fosse uma mente em plena consciência. O fato é que todo esse movimento interno que chamamos de mente ou de consciência se processa de uma forma mecânica, automática, repetitiva, condicionada e, portanto, inconsciente. A forma como você reage, como você responde, como você expressa essas reações é neste automatismo, é nesta continuidade, é neste velho programa de inconsciência. É assim que nós estamos funcionando. Essa é a presença do eu, a presença do ego. Esse sentido de ser alguém que está consciente do que, na verdade, como pessoas, nós temos consciência. Se tudo o que fazemos é responder de uma forma automática. Quando você fala bem de mim, eu gosto de você. Quando você fala mal de mim, eu não gosto de você. Esse sentimento de gostar e não gostar, ele é apenas o resultado de uma reação de resposta sobre como você me trata, sobre como eu posso reagir neste instante, com base neste automatismo. Todo esse processo é inteiramente inconsciente e mecânico. A forma como respondo ao desafio. A forma como você também me desafia é algo inconsciente e mecânico. Nós estamos constantemente lidando com o momento presente a partir do passado. E, portanto, a partir
de um fundo de memória. E toda esta memória, como sendo passado, é algo que é parte de um condicionamento. E todo condicionamento é inconsciente. Não há liberdade no condicionamento. Ele é mecânico e inconsciente. Esta é a consciência do eu. Esta é a consciência da pessoa. Assim, a nossa mente, que dividimos em consciente e inconsciente, é automática. É puro condicionamento egóico. E por que egóico? Porque a mente se vê como centro das experiências, sendo experimentador das experiências. O nosso movimento nesta mente egóica é isolacionista, separatista e, portanto, egocêntrico. Podemos romper com isso? Esse é o propósito. Podemos ir além desta interna condição psicológica de vida, que é a vida centrada no eu, centrada no ego. Isso requer, naturalmente, o fim desses padrões que recebemos desta cultura, dessa estrutura social, desse modelo psicológico de existência humana. É nisso que estamos trabalhando aqui com você. Portanto, se a sua pergunta é como cessar esses padrões, a resposta para isso é tomando ciência. Quando há esse aprender sobre nós mesmos, quando fica claro todo esse movimento que é o movimento do eu, do ego, colocamos nesse instante a presença de uma atenção que traz consciência sobre estas reações. Então paramos de imediato com esta inconsciência, com este automatismo, com este velho modelo de programa. Paramos de responder, de reagir, de interagir a partir da dualidade, a partir da separação. Isso requer, naturalmente, uma investigação de todo esse processo. Isso requer esse estudar a nós mesmos. Nós precisamos tomar ciência, Gilson, nesta vida, da beleza da arte, da meditação, o que requer a presença desse estudo de nós mesmos, desta compreensão de todo esse processo interno, de todo esse processo desta consciência, que é a consciência egóica, que é esta mente condicionada. Nesses encontros online, nesses encontros presenciais, esse é o propósito. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre, uma compreensão das verdades que são tratadas aqui no canal.
Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Essa era uma expressão de Joel Goldsmith. Como viver além dos pensamentos e das palavras? Tudo que temos tratado aqui com você dentro do canal é essa possibilidade. Uma vida sem a mente é uma vida livre do sentido do eu e, portanto, livre dessa limitação.